Está oficializado, Ruud van Nistelrooy é o novo treinador do Leicester. Pra quem não sabe, o Ruud estava treinando o Manchester United até pouco tempo, depois que Erik ten Hag foi demitido. Inclusive teve jogos do Leicester contra o Ruud que ele vai muito bem. E o Leicester, vendo isso e vendo o mau desempenho do atual Steve Cooper, eles decidem demitir e trazer Ruud van Nistelrooy. E no vídeo de hoje eu vou montar um elenco com o Ruud van Nistelrooy, trazer algumas peças aqui pra dentro do Leicester que, na minha opinião, eles vão precisar. E também vou falar um pouco sobre o treinador e o momento atual dessa junção, né? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Lembrando que o Leicester ele não vive um bom momento como clube desde a saída de Brendan Rodgers. Então a gente também vai dar uma passadinha nisso aqui. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e como todo time que sobe da Championship, a segunda divisão inglesa, ele tem muita dificuldade em tentar se manter. Esse é sempre o grande desafio. Mas o Leicester, ele entra numa vibe um pouco diferente, porque apesar deles não terem jogadores de elites, eles têm um bom elenco. Dentro da Championship, inclusive, eu falei que o elenco do Leicester parecia mais um elenco de Premier League do que de Championship. Então, de fato, eles estão bem encaminhados no momento atual. Quando ele chegar no clube aqui e assumir esses jogadores, Ruud não vai ter tanto trabalho assim em relação ao elenco. As adições mesmo que eu vou fazer no elenco montado, quando eu mostrar as peças aqui pra vocês, vão ser adições pensando no futuro e pensando em uma saúde a curto prazo. Pensando no caso, por exemplo, de Jamie Vardy, que já tá com 37 anos de idade, já tá encaminhado pro seu fim de carreira, já não é mais o mesmo jogador que foi há temporadas atrás. Basicamente é isso, cara. E sobre o comando de Ranieri, pra quem não lembra, o Leicester foi campeão da Premier League em um período que ninguém acreditava, inclusive na época eu também não acreditava nisso. Eu tava o tempo inteiro esperando qual momento o Leicester ia sair da disputa do título e de repente eles ganharam, ok? Foi uma época muito doida, então o Leicester chama muita atenção, ganha muito torcedor aqui no Brasil desde essa época e obviamente não aconteceu de novo, eles não foram campeões de novo e eles ganham consistência e mantêm uma galera unida a esse clube por causa do treinador Brendan Rodgers, que é um treinador excepcional em mata-matas, mas que traz uma consistência muito grande também. Assim como eu falei bem do treinador do Nottingham Forest atual, né, o tal do Nuno Espírito Santo, eu falo muito bem de Brendan Rodgers, que consegue extrair muito de qualquer peça, pega qualquer elenco, é um cara que consegue variar a formação da maneira que é preciso, é um cara muito qualificado em mata-mata, que faz um monte de formação para determinados adversários, ele realmente traz um desafio muito grande e, cara, eu lembro de algumas partidas de mata-mata dele que realmente me chamam muita atenção contra grandes treinadores, cara. Assim, é impressionante o trabalho dele, assim, como treinador. Inclusive, é o que me fez estar muito junto do Leicester nos últimos tempos. Desde a saída dele, a gente viu o time sendo rebaixado. Acho que foi muito devido à demissão dele. Muita gente que talvez não esteja ciente do contexto da época. O Leicester, ele estava mal na pontuação, mas estava jogando bem. Quando ele é demitido, o Leicester começa a jogar mal, tentar se manter até o fim da temporada, mas acaba rebaixado. Eu acho que a manutenção dele era essencial. Inclusive, o Leicester faz uns jogos bem difíceis contra times grandes na época que ele é demitido. Eu precisava dar esse contexto aqui pra vocês, ok? Enfim, agora seguindo aqui pra Ruud, ele assume depois do Leicester passar por vários treinadores. Enzo Maresca fez um certo sucesso, o atual treinador do Chelsea no Leicester na segunda divisão, consegue ser campeão com ele. Muitos achavam que ele daria continuidade ao trabalho, que o Chelsea escolheria algum treinador maior, mas o Chelsea dá essa oportunidade a Enzo Maresca de treinar um clube grande, vai dar essa chance a ele pra ter um treinador guardiolista, ok? Sobre o comando do clube. Então, basicamente, eles perdem a maior peça, o principal que fazia aquele time ser o que era. Eu não sei como seria o cenário de Enzo Maresca jogando com jogadores piores. A gente já viu esse cenário aqui com o Kompany e ele foi rebaixado, né? O guardiolismo não funciona quando os jogadores não são dominantes em campo, não são os melhores. Não dá um melhor resultado. Então poderia ser um final bem triste para ambas as partes. E aí eles tinham duas opções: trazer Graham Potter ou trazer Steve Cooper. E eles tomaram a decisão que pra mim na época, inclusive eu falei aqui no canal, foi errado. Eu acho que o futebol de Graham Potter é um futebol que pode garantir a qualquer elenco estabilidade para continuar dentro da Premier League, enquanto o de Steve Cooper você sempre tá correndo risco. Então, para finalizar esse assunto, ele assume esse time aqui com uma tarefa muito grande nas mãos. É a tarefa de tentar manter esse time dentro da primeira divisão. E se ele for esse treinador tão hypado que algumas pessoas estão colocando, quem sabe ele consiga fazer o Leicester ser um time até competitivo, conseguir ficar na primeira parte da tabela, conseguir ali pegar um nono e um 10º lugar e se manter estável, sendo um time que desafia os grandes. Tem coisas que ele pode fazer para isso acontecer. E aqui citando um pouco de Ruud van Nistelrooy pra vocês, caras, é um treinador que tem um esquema tático que me lembra muito o que faz Erik ten Hag, assim, são parecidos, são de escolas parecidas. Eles querem ter a posse da bola, mas muito numa linha mais defensiva da coisa. Não tem um grande objetivo por trás, além de defender bem. É um cara que, na época que tava no PSV, gostava ali de tentar dominar o campo. É um cara que não tem grandes cobranças em relação aos jogadores. O ponta é ponta mesmo, ele vai querer um ponta normal, que driblador. Ele vai querer um 9 que é 9, ele pode usar um 9 mais de área, ele pode usar um 9 mais variado.
variado. Inclusive, essa é uma parte muito boa de ter ele sobre o comando. Poucos são os pedidos dele que podem realmente trazer um custo muito grande ao Leicester. É um treinador com a vertente que eu considero mais defensiva, né? Ele usa 2 volantes defensivos, usa laterais defensivos. Ele tem uma preocupação com essa parte aí do campo. É um sistema que lida muito bem em não ter a posse, em jogar em contra-ataque, jogadas rápidas. Inclusive, chamou muita atenção da torcida do Manchester United enquanto ele estava comandando o clube exatamente por ter essa identidade. É um treinador interessante. Inclusive, eu tinha montado um elenco do Benfica com ele há um tempo atrás e eu não vou conseguir trazer, já que agora ele foi pro Leicester. Infelizmente, esse vai ser um vídeo perdido. E eu já pretendia trazer já tem um tempo, ok? E infelizmente, esse cenário nunca vai acabar acontecendo. Eu achava bastante interessante. E basicamente é isso, rapaziada. Esta é a mudança que o Leicester tem, o desafio que ele tem pela frente. Eu acho que pode dar certo, pra ser bastante sincero. Agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado e as peças que eu trouxe e tentar explicar um pouco do esquema tático Ruud van Nistelrooy da melhor maneira possível, ok? Vou tentar falar um pouquinho das formações e tudo mais, o jeito que ele utiliza os jogadores durante esse elenco aqui. Agora vamos lá. Bom, cara, este aqui é o elenco montado, os jogadores que eu trouxe aqui. Vamos falar sobre todo o campo, explicar um pouquinho que tipo de coisa ele vai preferir assim, mas vamos começar pelo goleiro imodificado. Os 2 goleiros se mantêm aqui. Eu gosto muito do Mads Hamilton. Eu acho que o Leicester, inclusive, pode ter um lucro bem bom com esse goleiro aí. É um goleiro que eles contrataram e que é muito talentoso. Tenho gostado muito das atuações dele. Vai se dar bem com o Ruud e vai pedir sim que o goleiro use os pés, ok? Vai pedir que o goleiro seja acionado para usar os pés, então o goleiro tem que ter alguma qualidade nisso e ele tem, bastante inclusive. E aqui na zaga, vocês veem a pequena mudança que eu fiz. Não é uma mudança difícil, é uma mudança complicada do ponto de vista de um time pequeno, mas que não é tão difícil quanto a galera vai imaginar. Aqui vocês podem notar que o Outfage não faz mais parte daqui. Eu acho inaceitável que esse jogador continue jogando no Leicester depois de tantas falhas. E eu trouxe aqui reposições de preços bons, né? A gente tem Ampadu aqui para ser o zagueiro central e principal do time. Também pode jogar de volante, pode jogar nas laterais se precisar, se ele precisar quebrar um galho. Joga dos 2 lados da zaga também. É um jogador coringa aqui, ele é um coringa. Eu já coloquei ele em elencos maiores, inclusive, para ser reserva ou até titular. É um jogador que é muito interessante para mim. Ele é desconhecido, mas ele é um excelente jogador, no meu ponto de vista, pelo menos. Acompanhei ele aí na Série A italiana, nos empréstimos dele pro Spezia. E eu acho que poderia ser uma opção core aqui, para o que tá faltando atualmente. Um cara que não vai trazer, talvez, o talento chamariz de alguns jogadores, mas traz a consistência, um jogador muito correto em campo. É muito essencial para esse momento. Na reserva dele tem o tal do Ocoli, que é um jogador interessante, tá se saindo bem. Trouxe na esquerda o tal do Lucumi do Bologna, que também teria um preço interessante, não é nada muito caro. Vai sair de um valor assim um pouquinho mais nada para um time de Premier League, que não é tão importante. Na reserva tem Vestergaard, jogador experiente que tá aí no time, e eu farei manutenção dele, eu não vejo nenhum problema nisso. Aí a gente tem na lateral esquerda Bradley Louco vindo do Brecht, um jogador super interessante. Coloquei ele já no elenco do Chelsea, então eu não preciso nem questionar sobre questões de nível, ele é muito bom. Um jogador com muito talento que pode vir por um preço acessível e sair muito mais caro. É um cara que tem um potencial gigantesco pela frente. Eu sei que vocês ainda talvez não tenham ouvido falar, mas ele é muito bom. Na reserva dele temos Christiansen, que é do Leicester, ok? Não confunda com outro. É o Christiansen do Leicester. Temos aqui na direita do campo o antigo lateral invertido de Enzo Maresca, Ricardo Pereira, muito talentoso, muito técnico. Na reserva dele nós temos Alf Gilchrist, sim, Alf Gilchrist do Chelsea. Não acho que o Chelsea tenha grandes planos para jogadores da base, então acho que eles devem acabar vendendo aí por um valor acessível ao Leicester. Quem sabe até com uma possível cláusula de revenda futura. E aí eles já poderiam abaixar ainda mais esse valor. É bastante possível de negociar também. Como vocês já devem ter notado, 2 zagueiros centrais aqui. O foco em ter zagueiros centrais. E o foco também em ter laterais defensivos. Ok? É um foco ali dele. Então eu trouxe eles aqui pra campo. Tem um plano que ele utiliza na zaga às vezes, que é centralizar um dos zagueiros, seria no caso Ampadu, e fazer um deles juntar um pouquinho a linha de construção e subir um pouco mais. Trabalha de maneira mais criativa. É um plano que ele utiliza também. Só pra deixar claro aqui. Então um desses 2 caras pode acabar subindo, talvez até o próprio Ampadu pela qualidade técnica que ele apresenta no meio de campo de criação de jogo. Subindo um pouco mais pra frente, nós temos aqui como primeiro volante Højbjerg e na reserva dele Skip e ex-Tottenham. Os 2 inclusive são ex-Tottenham, se parar pra pensar. E aqui um ex-Arsenal, né, que tá com o pé pra fora aí, o tal do Lokonga, Sambi Lokonga, que é um jogador que eu já falei bem aqui no canal. Muita gente discordou de mim, principalmente torcedores do Arsenal que não gostam dele, mas eu acho ele muito talentoso, acho ele um jogador muito bom. Acredito que o início dele pode não exemplificar o que vai ser a carreira. Eu acho ele um jogador que eu gostei demais do que eu vi ele apresentando dentro do Luton Town na época que ele esteve lá. Eu acho que pode ser uma opção, com a reserva também de Harry Winks, que normalmente jogava mais como primeiro volante na época de Enzo Maresca. Lembrando que esses 2 volantes são defensivos, então você pode acreditar que são 2 primeiros volantes, mas não são, ok? É um volante defensivo, que é primeiro volante que faz a saída de bola, e um outro volante que fica um pouco mais solto, batendo fisicamente, tendo um trabalho mais físico, né? A gente viu o Gart fazendo muito essa parte, e Casemiro fazendo mais a parte dos passes e tudo mais. Højbjerg
tem muita qualidade técnica pra isso. E até o próprio Sambi Lokonga pode fazer essa função. Se vocês pararem pra pensar bem, os 4 aqui podem fazer as funções aqui que precisar. Subindo um pouco mais pra frente do campo, aqui como meio atacante, nós temos Angel Gomes e Bilal Elcanos. Angel Gomes não seria titular absoluto, ele viria pra disputar a posição. Eu não acho que ele tenha nível pra desbancar um jogador tão talentoso contra o Bilal Elcanos, sim, o nome dele é muito engraçado, mas eu acho que é uma questão de tempo, o tempo vai acabar vencendo, né? Então Bilal vai botar o anjo pra fora. Foi mal. Aqui a gente tem na direita do campo, com ponta direita, Abdul Fataio e Facundo Bonanote, que tá emprestado do Brighton. Tentaria comprar, ok? Eu acho que o Facundo Bonanote tá saindo muito bem, tá num momento bom da carreira. E o Brighton tem um zilhão de jogador pra jogar na direita do campo deles. Então, eu acho que é uma contratação até fácil de se fazer. Se eles quiserem negociar, quem sabe também, mesma vibe do Gilchrist, com a cláusula de revenda, né? Pra o Brighton lucrar depois de uma possível revenda. Eu acho que é um caso que pode acabar acontecendo. Aqui na esquerda do campo, um jogador extremamente desvalorizado e eu não sei o porquê. Manor Solomon. Cara, esse moleque é muito bom. Ele dribla com uma facilidade. Ele tem uma técnica muito elevada. Ele é um cara que também tem uma finalização muito constante, inclusive bem parecida com a do próprio Mavididi, que tá na reserva dele. Mas eu acho uma versão melhor. Eu acho um jogador que traz mais, principalmente na questão do drible, assim como o Fataio deve liderar aí na Premier League em questões de drible. São dois jogadores bem perigosos. Parece só uma questão de tempo e de evolução para eles se tornarem jogadores consistentes da ponta, fazendo gol a rodo. Subo para a primeira posição. Nós temos aqui o tal do Ioni, atualmente jogando no Nottingham Forest, centroavante, que eu acho muito bom. Eu particularmente gosto mais dele do que do Chris Wood, que atualmente tá jogando como titular. Eu não acho que é uma questão de, como é que eu posso dizer, desempenho. Eu acho que é uma questão de encaixe com o treinador. As características de Chris Wood se encaixam melhor pra ideia do treinador atual do Nottingham Forest. Então, a Ioni perdeu espaço, mesmo que nas últimas temporadas ele tenha jogado pra mim muito bem, ok? Eu gostei bastante do que eu vi dele até agora dentro do Nottingham Forest. É um jogador que tá sucateado, deve ser bem barato de contratar, inclusive, ok? Provavelmente o Forest deve vender ele aí, porque eu não imagino que ele deve estar muito feliz de ser reserva não, viu? Na reserva dele nós temos o talentoso Santiago Castro, citado no meu vídeo de top 7 centroavantes para o futuro. Falei lá que ele era o mais cru de todos, e sim, ele vai vir como jogador cru pra ser desenvolvido no Leicester, mas ele tem muito talento, lembra muito o Lautaro Martínez, assim, cara. Toda vez que eu vejo ele jogando, eu lembro demais de Lautaro, assim, o jeito que ele controla a bola, o jeito que ele faz as coisas em campo, inclusive quando ele vai marcar, fazer pressão, lembra demais Lautaro alguns movimentos que ele faz. É um garoto que é super talentoso e se desenvolver como eu tô pensando que vai, talvez ele seja tão bom aí quanto os jogadores que a galera tá hypando muito, como o John Duran, por exemplo. Eu vejo o chute de fora da área dele muito nessa linha, né? O cara, mano, é muito talento, assim, é impressionante. Santiago Castro é uma opção ali pra pensar no futuro, como muitas que eu coloquei aqui, né? A gente tem muitos nomes jovens aqui, já pensando em desenvolvimento futuro e quem sabe já ser revendido no futuro com um lucro já pra investir em outro cara, que é o que o Leicester tem que fazer no dia de hoje. Acabou de subir, então ele vai precisar contratar uma galera mais barata que se desenvolva lá e depois eles dê esse lucro pra eles, então eles entregam desempenho e depois ainda a questão monetária. Enfim, agora eu começo a explicar o esquema tático. Temos algumas formações aqui que esse treinador utiliza. Acho que a formação real dele é 4-3-3. Tem dois tipos de 4-3-3. Tem um 4-3-3 que ele usa um primeiro volante defensivo e um volante à direita e outro à esquerda, que é bem comum, inclusive, não diria que é a formação principal dele. A formação principal dele é basicamente essa aqui, só que ela é um pouco enganosa. O que acontece? Ele tem um primeiro volante à esquerda e um segundo volante à direita, eles ficam na mesma linha. Esse cara que você vê como meio atacante, na fase defensiva, ele é um central midfielder, ele joga mais centralizado no meio de campo, como um meia mesmo, armando o jogo. Inclusive, para ser um meia atacante de Van Nistelrooy, você tem que ter qualidades técnicas de passe de trás para frente. É uma coisa que eu fiquei procurando aí jogadores para fazer essa função. Quem se encaixou melhor, inclusive, foi o tal do Angel Gomes. É algo que você tem que fazer parte de você saber pisar no meio de campo. Bruno Fernandes, inclusive, tava fazendo muito isso dentro dos jogos, quem prestou atenção, né? Notou que o Bruno Fernandes tava jogando bem mais no meio de campo quando o Van Nistelrooy assume o comando do Manchester United. Quando a gente olha para a questão de lateral, o lateral vai jogar mais no corredor do campo, mas tem uma preocupação defensiva muito grande, principalmente quando o adversário é mais forte. Então ele vai mais ou menos vir até essa parte aqui, né? E vai estar aqui ajudando, quem sabe subindo um pouquinho a mais para ajudar no ataque, mas não é um lateral muito ofensivo, é um lateral mais defensivo. Por isso eu trouxe uns caras mais fortes fisicamente que conseguem entregar essa parte. Como eu disse, os zagueiros são bem centralizados. Aqui explicando um pouquinho do padrão que eu falei. Um dos seus zagueiros centraliza e o outro dá uma subida aqui para participar da linha de construção, ok? Basicamente isso. Então fica um zagueiro na frente do outro, basicamente. Era disso que eu tava falando, um padrão que ele utiliza ali na construção do jogo dele em alguns momentos. E aqui a gente fala dos pontas. Os pontas são pontas normais. E ele não limita ninguém do jogo. Se você tem uma característica, tirando o meio atacante, essa característica é bastante respeitada. Então se o ponta quiser pisar por dentro, ele pode. Se o ponta quiser ficar jogando em passe, ele pode. Ele consegue adaptar, inclusive ele fazer isso
isso muito bem no PSV. Ele gosta ali, já falo de preferências, de um ponta mais driblador, por isso mesmo eu trouxe Manor Solomon. O cara vai basicamente ganhar oportunidades boas de gol, inclusive o sistema dele consegue prover isso. E por último, camisa 9, como eu disse, pode ser os dois. Ele tem um plano chamado de 4-2-4, que ele pega o camisa 9 e dropa. Ionino é tão apropriado pra isso, ele é mais um homem de área. O Santiago Castro é mais, né, que tem mais qualidades técnicas, que sabe criar o jogo, sabe jogar em outras posições, pode fazer essa função um pouquinho melhor. Então, se ele usar o 4-2-4 dele, pode ser que ele encaixe mais com o Santiago Castro, que é outra opção, outra variação. Chegando aqui num ponto final desse vídeo, que a gente pode ver que o Leicester faz uma aposta que pra mim foi muito boa, ok? Eu acho o Van Nistelrooy muito talentoso, mas eu não acho ele um tático muito elevado. Tanto que eu expliquei aqui boa parte do que eu vi das variações dele até hoje, é bem fácil. Outros treinadores, o meu vídeo não exemplifica 20% do que o cara faz, mas esse aqui eu consegui cobrir bastante coisa mesmo do que eu vi do tático dele. Talvez por ele ser um treinador jovem, mas por exemplo, eu via bem mais tático em Erik ten Hag do que em Van Nistelrooy. Mas isso não quer dizer que é melhor. Eu lembro sempre pra vocês que diferente não é melhor e mais, às vezes é até pior. Às vezes menos pode ser mais no final do dia. Então ter uma execução mais simples do jogo e dar mais liberdade ao jogador pode ser exatamente o que faz um jogador de um time pequeno que tá se desenvolvendo e melhor, porque ele não vai ter que tá cumprindo um bocado de função, ele vai poder se expressar da melhor maneira possível, ok? Pode ser também esse tipo de cenário que faça o Ruud van Nistelrooy ter uma carreira melhor que Erik ten Hag. Enfim, cara, este aqui foi o vídeo de hoje, essa foi a cobertura pra quem me pediu o vídeo do Leicester, tá aqui. E se você é uma dessas pessoas, por favor, deixa o like, cara, ajude esse vídeo aí mais longe, compartilhe ele. É muito importante o apoio de vocês nesse vídeo aqui, porque é um vídeo diferente do normal, um clube que não é tão famoso aqui no Brasil, então a ajuda de vocês é essencial pra que eu continue fazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado, inclusive, a todos vocês que me escutaram até aqui. Se vocês quiserem ter um contato maior comigo, me sigam em @ddcorvo, vocês me acham no Twitter, ou no Threads ou em outras redes sociais. É isso, tchau.